Fala galera, análise de Botafogo 3, Grêmio 4, pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Reforço aí o pedido para você se inscrever e me ajudar a chegar aí em 106 inscritos. E também peço para você aguentar aí 5 minutinhos para ter um retrato bom de como foi esta partida. Então vamos lá. Começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aqui equilíbrio em termos de posse de bola, né? 51% para o Botafogo, 49% para o Grêmio. Aqui embaixo a gente vai olhar a distribuição média dos jogadores em campo. Isso vai ajudar a gente a perceber se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, de repente pressionando mais o seu adversário contra o seu campo defensivo. E eu vou substituir os jogadores aqui por duas linhas que representam um avanço médio de cada uma das equipes no campo. A gente vai ver a do Botafogo aqui ligeiramente mais avançada, mas nada de muito especial. Então a gente vê aí, a princípio, um equilíbrio aí no domínio do campo. Aqui embaixo a gente vai ver ainda a concentração de jogadas da partida. E a gente vai ver aí um equilíbrio. Então, no meio de campo, a gente vê um equilíbrio aqui, né, do total de jogadas da partida, 28% foram do Botafogo no meio de campo e 26% foram do Grêmio no meio de campo, e também a gente vê equilíbrio em termos de jogadas nos campos ofensivos. Então, 10% do total de jogadas da partida foram do Botafogo no seu campo ofensivo e 9% foram do Grêmio no seu campo de ataque. E para complementar essa análise, aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos da partida. A gente vai ver aqui um domínio bem grande do Botafogo até mais ou menos os 30 minutos do primeiro tempo, né, com trechos aqui de um domínio bem forte. Depois a gente vê um domínio do Grêmio no final do primeiro tempo, e um segundo tempo um pouco mais morno, né? A gente tem aqui um domíniozinho do Botafogo no início, depois um trechinho aqui com o domínio do Grêmio e um domínio mais importante aqui do Botafogo após os 30 minutos do segundo tempo, mas nada muito duradouro. Se a gente considerar que a intensidade do domínio varia de 100, representando um domínio total da equipe mandante, e menos 100, representando um domínio total da equipe visitante, se a gente tirar uma média de todas essas barras aqui, a gente vai chegar no número 1, que mostra aí praticamente um equilíbrio em termos de domínio ao longo, né, na média da partida. Então, na média da partida, aí, nenhuma das duas equipes dominou mais a outra. E aqui do lado direito a gente vai começar a olhar agora para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. Então a gente começa pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Botafogo, a expectativa de assistências foi de 0,62, um número relativamente baixo para uma equipe mandante, e para o Grêmio 0,87, um número relativamente alto para uma equipe visitante. A gente vê aqui um leve, né, um ligeiro domínio do Grêmio em expectativa de assistências. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente vê que o Botafogo teve 12 finalizações na partida, gerando aí uma expectativa de assistências de 1,45 gols. A expectativa de assistências ajuda a gente, de gols, desculpa, ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades geradas. Pelo lado do Grêmio foram 13 assistências e uma expectativa de gols de 2,23. Então a gente vê aqui um número mediano para o Botafogo em termos de expectativa de gols e um número baixo de finalizações. Pelo lado do Grêmio a gente já vê um número alto de finalizações e uma expectativa de gols bem alta. Isso mostra aí que o Grêmio conseguiu criar boas oportunidades ou que o Botafogo também deixou espaço para o Grêmio criar essas boas oportunidades. Mas só olhar para a quantidade de finalizações e para a expectativa de gols não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que vai estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das finalizações ou na dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol. Então, a gente vai ver que esse número cai um pouquinho, né? Essa expectativa de gols cai um pouco para o Botafogo, para 1,30, considerando a qualidade das finalizações, e para o Grêmio sobe bastante, para 4,44. Então, um número mediano para o Botafogo e um número bem alto para o Grêmio. Então, a gente vê aqui uma clara superioridade, né, bem grande aí do Grêmio em termos de expectativa de gols pós-chute. Quando a gente faz a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho das equipes nas finalizações. Pelo lado do Botafogo, esse valor é de menos 0,15, né? Então praticamente zero aí, então um desempenho neutro, com viés negativo, mas neutro em termos de desempenho de finalizações para o Botafogo.
e um número bem alto aqui para o Grêmio, 2,21. Então, com base na qualidade das finalizações, o Grêmio conseguiu elevar sua expectativa de gols em mais de 2 gols. É um número bem alto para esse desempenho aí nas finalizações do Grêmio. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, a expectativa era que o Botafogo marcasse 1,30 gols e marcou 3. Então, essa diferença de 1,70 aqui positivo mostra um desempenho bem fraco do goleiro do Grêmio, né, que tomou praticamente 2 gols a mais do que o esperado, né? Esse valor aí de 1,70. Por outro lado, a expectativa era que o Grêmio marcasse 4,44 gols e marcou 4. Então essa diferença de menos 0,44 mostra aí que o desempenho do goleiro do Botafogo não foi tão ruim. Né? Ele tomou praticamente o número de gols esperados, né? Até um pouco menos. Óbvio que não é possível tomar 0,44 gols, mas em termos estatísticos aí, ele tomou menos gols do que o esperado. Então, apesar dos 4 gols, parece que o goleiro do Botafogo não teve tanta culpa assim, nessa quantidade de gols. E para fechar, aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Botafogo, a gente vê estatísticas aqui com pontuações baixas, né? 2 estrelas para a expectativa de assistências, 2 para o número de finalizações, 3 para a expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, só o número de gols marcados aqui com 5 estrelas. Então, a princípio, aí uma partida no máximo mediana do Botafogo. Pelo lado do Grêmio, a gente vai ver todas as estatísticas com 4 ou 5 estrelas, né? Então, 4 estrelas para a expectativa de assistências e finalizações e 5 estrelas para a expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados. Então, é uma partida muito boa pelo lado do tricolor gaúcho. Então, fechamos aí mais uma análise de Botafogo 3, Grêmio 4. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!